O programa Trabalhadores em Pauta trata da conjuntura nacional, estadual e a questão da saúde inserida neste processo. Veja conosco o que foi dito e o que nós acompanhamos durante o 12º Congresso Estadual da Federação. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Queremos aqui desejar a todos um ótimo congresso, que a gente possa aqui durante os debates ter o máximo de aproveitamento e sairmos daqui ainda mais fortalecidos para continuarmos a luta. Como disseram os palestrantes da mesa anterior aqui, os componentes da mesa, que com certeza teremos um 2016 e 2017 de muita luta, e nós precisamos assim de muita força, de muita garra para podermos manter o que já conquistamos e avançar em novas conquistas. A todos um bom congresso e sintam-se bem-vindos aqui na sede da colônia de férias de Arroio do Sal, pertencente ao Sindicato de Caxias. Pode ser pela ordem aqui do programa, as falas dos companheiros e companheiras, né? Então, eu vou passar ao Quintino Severo, diretor da CUT Nacional, para fazer a sua exposição com tempo de 20 minutos, e eu aviso 5 minutos antes de concluir o seu tempo, Quintino. Bom, primeiramente quero agradecer o convite aqui da nossa federação. Uma boa noite aos companheiros, às companheiras, uma saudação em nome da nossa central. Quero cumprimentar nosso presidente, o companheiro Milton, cumprimentar aqui a mesa também, o nosso companheiro Vanderlei e a Neuza, o companheiro Carlos aqui nos encontrando novamente, depois de um tempo. Saudar aqui a Leandra, que representa aqui a ESP. Queria também trazer aqui um abraço do companheiro Claudir, presidente da nossa central aqui no estado. Ele estava convidado para a abertura e eu conversei com ele por telefone. Ele pediu que, dado a nossa vinda para cá, que a gente trouxesse então um abraço, uma saudação do nosso presidente aqui do estado. E todo mundo sabe da conjuntura, e o companheiro, portanto, está na mobilização, na ação, portanto, pediu para mim justificar aqui a ausência dele, mas de qualquer forma transmitiu o compromisso com essa categoria, com os trabalhadores e trabalhadoras da Federação da Saúde. Eu, ouvindo aqui na abertura várias falas, é impossível não fazer um registro, antes de falar de conjuntura, da trajetória dessa federação. É importante registrar, né, todo o esforço, toda a luta, toda a trajetória que essa federação tem, em especial desde que eu conheço o companheiro Milton. Nós temos, na época eu era presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul, nós traçamos e trilhamos esse estado e sabemos então, portanto, da importância desse congresso e da pauta que está colocada hoje nesse congresso e os desafios que aqui foram apresentados pelos companheiros e companheiras na abertura. Lembrar que essa situação se repete, né, e se repete com muita gravidade, já na época que a gente percorria o estado, né, nos sindicatos, nos hospitais, enfrentando os desafios que essa categoria sempre teve. Então, portanto, vir aqui hoje, eu venho com muito carinho, com muita responsabilidade e com muito apreço pela luta e pela construção que os companheiros e companheiras fizeram até então. Então, já gostaria de deixar aqui registrado mais uma vez o nosso compromisso com essa categoria, o nosso compromisso em continuar ajudando a construir as conquistas, mas também enfrentar os desafios que vocês têm enfrentado. Então, eu queria só registrar aqui, antes de começar a minha fala de conjuntura, e gastei aqui uns 3 minutos, então, fazendo esse registro. Mas quero falar um pouco da nossa conjuntura nacional, mas sem antes mencionar o que está em jogo nesse momento
no Brasil, ele é consequência, evidentemente, de uma situação vivida fora do nosso país, que não está sob o controle do nosso país, especialmente do ponto de vista da economia, né? Nós vivenciamos, acho que desde 2008, com a grande crise mundial, talvez mais grave que a de 1929, pelo que se percebe e até pelo tamanho que o PIB mundial representa a partir de 2008, ela é muito maior do que foi em 1929, e as consequências dessa crise, elas, evidentemente, nesse cenário de globalização, ela é muito maior e, portanto, repercute até hoje e se agrava até hoje em vários países, como é o caso, né, do nosso país, as repercussões que tem. O que acontece é que, por exemplo, em 2016, é uma estimativa de que o 1% mais rico do mundo vão ter mais renda, ou vão ter renda igual ou equivalente ao resto dos 99% da população mundial. Então, se a gente tem essa estimativa, essa expectativa, a gente deve concluir, evidentemente, o que acontecerá e por que está acontecendo, né, essa trajetória de arroxo, essa trajetória de ataque à parte nossa, especialmente à classe trabalhadora do nosso país, e também boa parte do setor produtivo desse país sofre com os ataques, com as políticas adotadas pelo esse 1% mais rico do mundo, que detém 99% daquilo que é produzido do PIB mundial. Então, portanto, essa é um dado importante da gente localizar nesse momento da nossa conjuntura. A segunda questão que eu gostaria de destacar aqui, e está previsto, evidentemente, aqui para eu fazer uma análise de conjuntura sindical, mas a nossa conjuntura sindical ela é consequência da conjuntura do nosso país. Não tem como nós, nesse momento, descolar qual será a nossa conjuntura se a gente não analisar a conjuntura brasileira, que é uma conjuntura que se confunde entre crise econômica e crise política, mas, na verdade, eu diria, sem errar aqui, de que a crise política hoje tem sido a principal crise e evoluiu e acabou se transformando na crise econômica. Então, se nós tivéssemos, né, a partir de 2014, se tivesse retomado o curso normal da vida brasileira, da economia brasileira, retomando, portanto, o caminho que ela vinha sendo dotada na última década, certamente nós não teríamos o que temos hoje em relação à economia brasileira. Porque, na verdade, o que está colocado em jogo, na verdade, é um projeto, não é apenas uma questão de governo ou de interesse deste ou daquele segmento, mas o que está em jogo no nosso país é efetivamente uma disputa de projeto que se aguçou desde o final de 2014. A eleição de 2014 foi um marco determinante nessa disputa de projeto que se colocou para a sociedade. E com isso, evidentemente, de lá para cá, se criou todos os instrumentos para criar uma forte crise política que está tendo um impacto fundamental na economia brasileira. Se não vejamos o que vem ocorrendo, especialmente com o emprego no Brasil, né? O Brasil que vem a cada dia, a cada mês, perdendo emprego, tudo em função, evidentemente, dessa crise política que se transforma na crise econômica, que, portanto, atinge frontalmente, né, as empresas brasileiras. Se a gente pegar a chamada Operação Lava Jato, nós podemos concluir que certamente mais de 50%, aliás, a CUT está fazendo um levantamento, inclusive, junto com a Instituto de Pesquisa Aplicada, na tentativa de diagnosticar e concluir quantos mil empregos foi perdido em função da Operação Lava Jato, o que atacou as empresas brasileiras e que, portanto, tem como consequência no emprego hoje, certamente, mais de 50%, nós vamos ter esses números em breve, mais de 50% do desemprego brasileiro tem como consequência, evidentemente, as empresas que foram atacadas. E vejam bem, eu não estou tratando aqui se está certo ou está errado. Aliás, está certo combater a corrupção, todos nós queremos combater a corrupção. O que não pode é se utilizar do combate à corrupção para destruir a empresa brasileira, para destruir a economia brasileira. Eu acho que isso é que está colocado em jogo nesse momento, que nós precisamos entender e, portanto, fazer análise
Para a ação sindical, não podemos fazer uma análise sem fazer análise sobre esse aspecto que nós estamos vivenciando. Porque aqui no Brasil, nós precisamos ter claro de que não se pode condenar o CNPJ. Tem que se condenar, prender o CPF da pessoa, o indivíduo, e não a empresa. Não a empresa enquanto instituição que gera emprego, que gera a economia do nosso país. E no Brasil é o inverso. O inverso não. Se prende alguns CPF, mas se condena as empresas a parar de produzir, com isso, consequentemente, gera emprego. Então, portanto, o que nós estamos debatendo nesse momento, o que nós estamos vendo nesse momento é efetivamente uma disputa de qual é o projeto que vai ser vencedor e que vai sobreviver no Brasil. Essa operação Lava Jato, ela leva a concluir que não é uma questão orquestrada apenas pelo Brasil. Há por trás da Operação Lava Jato profundo enraizamento com o capitalismo internacional, com setores do imperialismo norte-americano em especial, que tem interesse real nas empresas brasileiras, especialmente no pré-sal. O pré-sal é um dos elementos importantes. O segundo grande elemento é impedir que as empresas brasileiras tenham capacidade de disputar mercado fora, como está tendo. As nossas empresas brasileiras nessa área, especialmente da construção, está instalando-se em todos os países do mundo com capacidade de disputar mercado, com capacidade de produzir com qualidade. O que está em jogo na nossa avaliação, e que vários indícios têm apontado para isso, é um grande movimento internacional na perspectiva, né, de destruir o setor produtivo no Brasil e entregar para as grandes multinacionais, para as grandes transnacionais. Eu acho que esse é um elemento desse debate que está colocado para nós, e para nós fazer uma ação sindical precisamos ter presente, estar consciente de que essa é uma disputa que não é uma disputa pequena, é uma disputa muito grande, é uma disputa com o capital estrangeiro, evidentemente aliado aos seus tentáculos aqui no Brasil, os seus representantes aqui no Brasil, a exemplo do que nós estamos vendo hoje. Então, portanto, queria deixar muito claro, muito enfatizado essa questão, né, que é uma questão importante que nós temos que avaliar. A segunda questão é a tentativa de fazer com que aquilo que nós conseguimos conquistar, aquilo que nós conseguimos avançar, seja jogado a pó, haja um retrocesso fundamental no nosso país, especialmente nas conquistas sociais que nós tivemos. E o que nós estamos vendo, por exemplo, é todo um preconceito em relação ao que a população brasileira representa, o que o povo brasileiro representa. O que foi a disputa de 2014 em relação ao preconceito, a falta de solidariedade, o ódio contra os pobres desse país, ficou extremamente explicitado na disputa que nós tivemos em 2014, quando foi toda uma campanha contra os nordestinos, toda uma campanha contra o povo pobre desse país. Isso se repete sistematicamente a cada dia, o que nós estamos vendo hoje. O que o setor econômico, que a burguesia desse país não quer, é que o nosso povo tenha capacidade, né, tenha a possibilidade de se emancipar e ter vida própria. O que o imperialismo, o que o capitalismo não quer, é que o nosso povo continue tendo política nacional do salário mínimo. O que eles não querem é que a gente invista em agricultura familiar nesse país, e que se invista com capacidade efetiva de produzir, mas também consumir, poder armazenar, poder comercializar e consumir nesse país. Isso é que está em jogo nessa disputa. O que está em jogo também é toda uma política onde milhares e milhares de pessoas tiveram acesso à luz elétrica nesse país. É isso que esse setor hoje não quer. É que o povo continue nas escuras, continue no isolamento, né, que teve até então. O que está em jogo é aquilo que os companheiros das copas já falaram, que é os programas sociais, o Bolsa Família, o ProUni e outros programas sociais, que há, na verdade, a tentativa de evitar que o nosso povo consiga estudar, que um negro possa virar doutor, que um pedreiro possa virar engenheiro. É isso que está em jogo. Essa é a disputa colocada, e que nós temos que entender que nós temos que enfrentar esse processo nesse próximo período, que é, sem sombra de dúvida, um processo
intimamente ligado à nossa conjuntura, a conjuntura dos trabalhadores, a conjuntura sindical. Yeah.